Estamos de volta às histórias clínicas, hoje que estamos a falar sobre doença bipolar. Síria e Miguel, antes de voltarmos à nossa conversa, vamos para a nossa reportagem conhecer mais um pouco da intervenção que é feita a nível psicoterapêutico nesta doença. Este grupo tem cerca de 12 pessoas, 10, 12. Nós estamos a utilizar um modelo que é o modelo da psicoterapia interpessoal e dos ritmos sociais. Portanto, e tem sobretudo três componentes. Pronto, um deles é a psicoeducação, que é as pessoas serem informadas sobre a sua doença, de acordo também com a sua experiência, e depois conseguirem lidar melhor com a doença. Pronto, esse é um dos objetivos. Pronto, depois a outra dimensão tem a ver com a área interpessoal. Portanto, habitualmente estas pessoas têm dificuldade, sobretudo em fases mais críticas ou mais instáveis da sua vida, em lidar com as pessoas de uma forma, diria, também relativamente estável. E portanto, nós intervimos também nessa área. Portanto, e o terceiro componente tem a ver com os ritmos. Porque muitas pessoas com doença bipolar facilmente alteram os seus ritmos, portanto, ou começam a deitar-se cada vez mais tarde, ou desregulam os horários, ou perdem os seus hábitos de vida. Pronto, e o que nós tentamos fazer com estes doentes é tentar mapear, pensar, organizar, para eles terem hábitos de vida regulares. Por exemplo, dentro desta área da psicoterapia interpessoal e dos ritmos sociais, sabe-se que é útil para as pessoas terem os seus ritmos, terem pelo menos 5 componentes, dos vários que estudou, 5 componentes que ajudam a estruturar o dia, pronto, e que devem ser, dentro do possível, à mesma hora. Pronto, um deles é a hora de acordar, pronto, outro é o primeiro contacto que se faz com uma pessoa, portanto, ao longo do dia, que é também um aspecto interessante. O terceiro é o início de uma atividade ou do trabalho. Pronto, o quarto é a hora de jantar, por exemplo, e o quinto é a hora de deitar. Pronto, isto é um exemplo, pronto, de 5 componentes que, se as pessoas tiverem hábitos de vida regulares e estruturados, ajuda a doença a estar mais estável. Falamos de doentes que estão conscientes para o problema que têm, ou tem que haver aqui uma adaptação e um acompanhamento diferente e específico? Os doentes, quando começam no grupo, têm, diria, alguma consciência da doença, não é? Pronto, até porque nós não fazemos nas fases de mania, habitualmente, ou que as pessoas estão eufóricas, habitualmente fazemos em fases que as pessoas estão um pouco mais estabilizadas, ou, diria, ligeira, moderadamente deprimidas, não é? E têm alguma consciência, alguns elementos não têm. O facto de estarem em grupo e dos doentes também poderem partilhar as suas experiências, habitualmente é uma das melhores formas de aumentar a consciência da doença. Às vezes, mais facilmente um doente, ao falar com outro doente, consegue contribuir para isso, do que muitas vezes nós ou a própria família. E já agora, que balanço é que faz do trabalho aqui desenvolvido? Os resultados têm sido muito bons. Obviamente nem tudo corre bem, mas temos visto que as pessoas, depois de participarem nestes grupos demoram habitualmente cerca de 3, 4 meses, pronto, não são grupos muito longos, estabelecem uma relação diferente com a doença, pronto, passam a conseguir antecipar as crises, habitualmente também nós envolvemos a família e passa a haver uma maior colaboração também com os familiares, pronto, conhecem melhor a doença, são capazes até de ter algum controle sobre a sua própria doença, portanto, há de facto uma relação diferente com a doença, diria, mais saudável e que permite que as pessoas estejam melhores durante mais tempo. Portanto, um dos resultados destes grupos, e nós confirmamos, é que há menos recaídas, as pessoas permanecem bem mais tempo, às vezes até, apesar de ser um grupo de pouco tempo, durante alguns anos, os resultados apontam para isso, e ao mesmo tempo conseguem ter uma melhor qualidade de vida e um melhor nível de funcionamento. Estamos então de volta e já várias vezes abordámos aqui o tratamento e vamos então falar sobre o que é o tratamento da doença bipolar. Miguel, se começas. O tratamento, há uma parte, digamos, farmacológica e uma parte não farmacológica. Iniciando a parte farmacológica, que normalmente às vezes é o que é mais difícil também de debatermos, existe o que nós chamamos tipicamente os estabilizadores do humor. Os mais paradigmáticos acabam por ser o lítio, que tem muita fama, às vezes tem algum estigma associado, mas a verdade é talvez dos melhores medicamentos que nós temos para o tratamento da doença bipolar. E depois, dentro dos estabilizadores do humor, o talvez mais usado é o ácido valproico. Também é usado, é o grupo dos antiepiléticos, mas depois também existem outros que de vez em quando podem ser usados. Lamotrigina, por aí fora, carbamazepina. Por aí fora. Isto cria alguma confusão nos doentes, porque vão ler a bula e muitas vezes leem que os tratamentos são utilizados para convulsões epiléticas. Sim, não é? sim. Tenho sempre cuidado de explicar, antes de mandá-los para casa, que pronto, não acho que eles têm epilepsia. Não, pronto, isto é muito importante explicar que a medicação psiquiátrica às vezes também pode ser, e toda a medicação médica, não é? Na verdade, pode ser usada para outras funções, que em doses diferentes,
há assim, uma certa adaptação da nossa farmacologia, muitas vezes. Há aqui também uma questão que é controversa, que é a utilização de antidepressivos. Muitos destes doentes já tiveram vários episódios depressivos e chegam à consulta à procura de um tratamento antidepressivo, não é? Mas os antidepressivos devem ser usados unicamente em período de crise depressiva. Não há evidência nenhuma que durante o período de manutenção haja algum benefício em fazer antidepressivos e mesmo durante este período não são a primeira linha. A primeira linha deve ser um estabilizador do humor ou mesmo até podemos usar antipsicóticos. Porquê? Porque há um risco muito grande de viragem, ou seja, um doente que está depressivo pode ter uma viragem maníaca. Portanto, há que haver aqui muita cautela e antidepressivos como antidepressivos tricíclicos, a venlafaxina, devem ser usados ainda mais, não devem ser evitados ao máximo, porque tem um risco ainda maior. O que não queremos é nunca que os nossos doentes entrem neste ciclo, não é? De viragem constante. O ideal é que as crises sejam tratadas e que haja um período de intercrise. Doentes com viragens aumenta bastante. Doentes que têm viragens constantes, que têm até a mudança da polaridade dos episódios, não é? Depressivo para maníaco, ou o oposto de maníaco para depressivo, tem um prognóstico muito pior. Portanto, isto é de evitar ao máximo que aconteça. E por isso é que tem que haver muita cautela no tratamento com antidepressivos. Que também pode ser que também pode ser um sinal de alerta. Um doente que já tem uma vulnerabilidade biológica para ter uma doença bipolar é um doente que, por exemplo, nunca teve um episódio maníaco ou hipomaníaco, tem um episódio depressivo e que tem uma viragem com antidepressivos, põe-nos aqui alerta que talvez pode ser um doente bipolar. Portanto, pode ser também... Normalmente já há uma vulnerabilidade biológica quando existem estas viragens, mesmo em doentes que ainda não têm o diagnóstico. Outra das questões que surge aqui também é que estes doentes, habitualmente, quando já têm vários episódios depressivos, até são doentes que respondem mal com o tratamento antidepressivo que é instituído, não é? Leva-nos aqui a pensar que, se calhar, isto não é só uma perturbação depressiva, poderá ser uma doença bipolar. São casos de coisas muito diferentes. Acho que muitas vezes as pessoas pensam que o nosso objetivo é transformar as pessoas um bocadinho robôs, sem sentimentos. Sim. Não, aqui o objetivo é manter um leque normal, de pessoa para pessoa, de sentimentos. As pessoas têm direito a estar tristes, as pessoas têm direito a estar alegres. As coisas boas acontecem, essas coisas más acontecem. O nosso objetivo é as pessoas terem esse leque de sentimentos. Agora, a questão é quando começa a ser muito diferente do que era nosso. E aí temos que apontar e depois cabe também ao médico saber quais é que são os melhores medicamentos para o tratamento, quer das elevações do humor ou das depressões do humor. Claro que cada doente vai ter, se calhar, um protótipo de medicamento que vai ter maior funcionamento, quer seja estabilizador do humor ou então também um antipsicótico em associação. Exato. E tu falavas aqui de uma questão muito interessante, que é a questão de retirar a personalidade, retirar a criatividade, que é muito típico das personalidades destes doentes. Tipicamente são personalidades muito criativas, muito dadas... Excêntricos. Por uma razão que temos muitos artistas que muita gente pensava que eram doentes bipolares, porque a variabilidade do humor também ajuda, de certa forma, à criatividade. Às vezes, algum extremo pode levar também a episódios de maior desinibição e conseguimos escrever mais, ou escrever ou dizer coisas que não pensávamos ou que não sequer imaginávamos e sai cá para fora. Claro que para um artista isto é fantástico. É aí que se sentem mais puros. Sim. E estarmos a cortar isso... Mas, se calhar, é a questão de explicar os prós e os contras. E explicarmos também que não vamos cortar isso, mas que vamos impedir que evolua para um sentido em que se torne prejudicial para a pessoa ou que chegue a um ponto em que, de repente, haja uma viragem novamente para a outra polaridade do episódio, para uma depressão, não é? E o que acontece muitas vezes... Sim, e o que acontece muitas vezes é que este aumento de atividade muitas vezes depois não se repercute em nada real. O que é que isto quer dizer? É uma atividade não dirigida. Ou seja, eles fazem muita coisa, mas não fazem nada. Sim, quando chega à fase maníaca. Eles iniciam muitos projetos, normalmente os doentes quando estão maníacos, mesmo os que têm, mas um próprio artista, quando está nesta fase, ele sente que está a criar e que está a fazer muita coisa, com muita energia, mas de palpável muitas vezes não sai nada dali. Porque é uma atividade e uma energia não direcionada. Portanto, eles envolvem-se em muitos projetos, começam muitas coisas, mas depois do sumo não sai nada. Portanto, um doente que é um artista também, quando está em crise não significa que esteja mais criativo. Exatamente, sim. E é isto que é muitas vezes importante explicar. Ele tem esta sensação, mas é uma coisa muito subjetiva. É como a sensação de bem-estar. Eles têm uma sensação subjetiva também de taxipsiquismo, portanto, eles pensam, aquele pensamento acelerado é quase viciante, mas depois, na prática, aquilo não, de suma ali não sai nada. Não é? E isto é muito importante explicar aos doentes, que nós, ao queremos controlar as crises, não estamos a querer de maneira nenhuma aqui frenar ou alterar a personalidade, até porque a medicação não faz isto. A própria doença é que pode ter um efeito deletério em termos cognitivos que pode prejudicar a longo prazo o funcionamento deles, não é a farmacologia, não é? A farmacologia em si. E às vezes é aqui que entra a parte um bocadinho não farmacológica, que é, se tivermos um doente que consegue
perceber bem a doença, consegue perceber as alterações que tem e não tem, consegue facilmente também falar connosco e também previne recaídas e temos a coisa mais ou menos organizada e temos um doente que é capaz de fazer as suas atividades todas, faz o seu trabalho, tem a sua família, trata dos seus problemas de vida habituais e vive a sua vida perfeitamente sem problemas. A questão, falta aqui só um bocadinho, falamos aqui da medicação, é a necessidade, muitas vezes, temos que dosear os medicamentos. Isto é uma coisa que às vezes os doentes têm alguma relutância em fazer. Sim. Agora, sabemos que medicamentos como o lítio ou como os antiepiléticos precisam de estarem numa determinada concentração no sangue e que, se os níveis estiverem estáveis, é uma análise que temos de fazer dado em dado tempo. Até porque alguns deles, se estiverem em doses elevadas, são tóxicos para o organismo e têm consequências nefastas para o mesmo. Portanto, temos de estar atentos a isto e não é uma questão de controle só da toma da terapêutica. Sim, portanto temos que evitar os efeitos secundários, os efeitos também iatrogénicos, também se tiverem demasiado poucos. Se a consideração estiver demasiado baixa, também não está propriamente a fazer efeito e aí temos um doente com perigo de fazer algum episódio mais grave. Portanto, é uma questão também de mantermos as consultas organizadas, percebemos o nível de educação do doente e irmos trabalhando. Também é importante, não só, o diagnóstico não pode ser só dos sintomas que nos trazem, mas tem que haver sempre aqui uma exclusão de outras patologias, não é? Não só a níveis orgânicos, a patologia, alterações hormonais em termos de tireoide, suprarrenal, podem causar podem causar sintomas semelhantes a este tipo de episódios. Sem ser uma doença bipolar, nesses casos. Exatamente, neoplasia, lesões do sistema nervoso central, infecções, portanto também é importante fazer este despiste. O consumo de substâncias ou a privação de substâncias tóxicas, ou seja, drogas, também pode causar sintomatologia semelhante a este, portanto também tem que haver primeiro esta exclusão, perceber se não há aqui nada, mimetizar esta sintomatologia, antes de assumirmos também que é uma perturbação bipolar e começarmos a fazer a medicação. Por isso é que é muito importante também, não só falar com o doente, mas falar com as famílias e tentar perceber, muitas vezes, o que é que a família está a ver, porque é muito difícil para um doente ter noção de um episódio maníaco. É muito raro um doente bipolar descrever nos episódios maníacos. Escreve muito bem os episódios depressivos, que não gostam nada, mas depois, se nunca falarmos com a família, muitas vezes não nos apercebemos que houve aqui períodos de crises maníacas ou hipomaníacas importantes. Portanto, é muito importante envolver a família, não só numa parte inicial de entrevista e entendimento da história da doença atual, mas também depois na parte um bocadinho aqui que o Miguel estava a falar, da psicoeducação. As famílias também devem fazer parte deste processo, não só para lidarem com um doente que tem uma doença crónica, não é um familiar que tem uma doença crónica, como também estarem sinalizadas para os períodos, para os sinais que estão de crise, para também muitas vezes são eles que têm que trazer os doentes à urgência. Às vezes são eles que dizem, doutor, o meu marido, o meu filho, ou o meu pai, não está bem. E aqui entramos noutra fase também, que é o tratamento não se baseia unicamente no tratamento farmacológico, há também uma intervenção mais psicoeducativa e psicoterapêutica mesmo, não é? E aqui o objetivo é dar ou seja, são doentes que têm capacidade de manusear a sua doença, que sabem que se estiverem informados conseguem perceber o que podem e não podem fazer, os sintomas, quais são os sinais de descompensação e, portanto, o nosso objetivo como médicos não é ser pai, digamos assim. Não é sermos nós a mandar sobre o doente, tu tens que fazer isto, temos que fazer aquilo. O nosso objetivo é dar a informação toda ao doente e o doente ser ele próprio a manejar a doença, de forma adulta, de forma responsável. Quanto melhor conseguimos dar essa informação ao doente, melhor ele também vai tomar conta da sua própria saúde e vai ser responsável pelo seu dia-a-dia. Claro. E, portanto, aqui o objetivo é devolver ao doente a sua vida, devolver ao doente as suas capacidades. Eu acho que quando os doentes entendem o impacto que a doença tem, não só neles, mas também em todo o funcionamento, é muito importante, porque isto são doentes que muitas vezes se envolvem em querelas no trabalho, porque quando estão... quando o humor deles, em vez de eufórico, está irritável, são doentes muito autoritários, eles é que sabem tudo. Com baixo limiar à frustração também. Sim. Não, e que são normalmente discutem com o marido, discutem com o trabalho, discutem com o patrão. São capazes de chegar ao trabalho e virar-se para o patrão, mas que cabelo é esse que traz hoje? não tem aquele, o filtro social desaparece. E então, também, eles ao perceberem o impacto que esta doença pode ter, não só em termos orgânicos, mas também em todo o funcionamento do dia-a-dia, é muito importante. Eu uma vez tive uma doente muito engraçada, que se tinha casado há pouco tempo, e que o marido não tinha a mínima ideia que ela tinha uma perturbação bipolar. Até um dia que ela resolve vestir o vestido de noiva, e põe umas fraldas e aparece-lhe assim em casa, e ele tipo, o que é que está a passar? E depois aparece-me na urgência assim. Portanto, é muito importante as pessoas perceberem o que é que se passa e as famílias estarem muito informadas, porque estes eventos podem ser um bocadinho assustadores para as pessoas que estão à volta deles, um bocado pela excentricidade. Então, se os próprios doentes estiverem alertas a pequenos sinais e as famílias também, é muito mais fácil gerir e não haver um impacto tão grande
e deletério no seu funcionamento, não só interior, mas também social, familiar, profissional, porque são doentes, como o Miguel disse muito bem, podem ter um funcionamento completamente normal se tratados. Há uma teorização, mas é a longo prazo, não é? No dia-a-dia podem ter uma vida normal se forem acompanhados. Sim, mesmo a própria família. Também não se assustar muitas vezes com os episódios. Às vezes existem problemas familiares, ou de repente vem a esposa ou o marido a trair, ou fazer qualquer coisa, ou fazer algo mais cêntrico, e pensam logo que, ok, esta pessoa está contra mim, ou está a fazer algo. E às vezes é difícil muitas também as famílias perceberem que é a doença. É a doença a falar, não é o doente a falar. Exato. Isto são coisas um bocadinho diferentes. E é importante também a família estar toda alerta. E muitas vezes já há questões de conflitualidade familiar significativas, quer seja que já fossem prévias ou que surjam no decorrer da doença, não é? Portanto, e fatores de stress também vão disputar novas crises, não é? Portanto, realmente, se calhar uma família mais problemática também vai ser aqui um fator de stress para o doente que vai potenciar uma crise. Se bem que a doença, sabe-se que o evoluir dela própria torna-se um bocadinho autónoma, portanto não tem necessariamente que haver nenhum fator estressor ou uma descontinuação da terapêutica para haver uma nova crise. A doença, principalmente quando o tratamento não é o mais correto, e há muitas crises e por exemplo a crise diminui, as novas crises também são quase automáticas e independentes de fatores externos, muitas ainda vezes. Que isto se torne como facilitadores de precipitantes. Sim, voltarmos a um bocadinho mais um bocadinho, se continuarmos a dar mais bocadinhos à doença, estamos a prejudicar a coisa. Claro, mas como disseste muito bem, de repente pode surgir do nada, pode vir do nada, e mesmo às vezes tendo doentes estabilizados, às vezes pode haver episódios de crise. Portanto, temos de estar sempre alertas que as coisas podem sempre acontecer, claro que sem dramas, sem grandes alaridos, mas ir contactando com o médico que também vai orientando a situação. Sim. Em termos de prognóstico, o prognóstico é reservado, não é? Como... Depende um bocadinho da adesão à terapêutica, quer farmacológica e não farmacológica, e depois também, consequente, direta e indiretamente, está muito a ver com o número de crises que as pessoas têm. Portanto, um doente, quanto maior o número de crises que tem, pior o prognóstico. Claro. Alguns fatores de mau prognóstico iniciam em idade muito jovem, doentes de ciclagem rápida, o que é que isto significa? Doentes que num ano podem ter 4 crises e que elas vão se sucedendo, sintomatologia psicótica, história familiar já de separação bipolar, risco de suicídio grande, portanto há aqui alguns fatores de facto que fazem, que falaste muito bem, a adesão à doença, o período intercrise, o número de crises, portanto isto tudo, múltiplas crises, isto tudo são fatores de mau prognóstico. Há um aumento também de algumas doenças médicas associado, não é? Sim, é uma doença como todas as outras, portanto existe um aumento de doenças cardiovasculares, de doenças metabólicas, e como disseste há bocado muito bem, por aí fora, portanto... Que não tem a ver só com a própria... Já há uma vulnerabilidade associada, que se pensa que está associada à própria doença, porque as alterações genéticas que estão associadas a esta doença também às vezes há genes em comum que podem causar outras doenças, mas também tem a ver com o estilo de vida, que são doentes que muitas vezes não têm um estilo de vida tão saudável e uma própria heterogenia, ou seja, a consequência da medicação. Portanto, por causa disso, sim, tem uma experiência média de vida de 10 anos inferior à população normal. Okay. Síria e Miguel, muito obrigado pela vossa participação. Hoje que falámos aqui de doença bipolar. Antes de me despedir de si, vou falar de alguém que vamos conhecer, alguém que, tal como eu, representou Portugal noutras provas nacionais, neste caso o atleta Jorge Espina, ex-pugilista nacional, que depois de perder a sua visão passou a representar Portugal nas provas de atletismo dos Jogos Paralímpicos. No ano de 2004 é então quando se apercebe de que tem, na altura, salvo erro, percebeu-se que tinha umas borbulhas no olho e que depois se veio a revelar que era, na verdade, um descolamento de retina, o que depois originou a sua perda de visão. O que lhe pergunto é, na altura, sei que fez várias cirurgias, elas já não foram a tempo de preservar a sua visão? Foi isso que aconteceu? Sim, também não fui elucidado corretamente do problema que tinha e depois com as cirurgias que fui fazendo fui indo perdendo a visão gradualmente e conforme ia sendo operado ficava a ver-me pior, mas uma das coisas também se calhar caracteriza-me é a minha fé, a minha força interior que eu tenho e conseguir dar a volta ao problema que eu tinha, não ficar a lamentar-me do sucedido e começar a pensar, pá, eu simplesmente só vou
ficar a ver mal, ou vou deixar de ver, mas ainda posso fazer muita coisa, e sabendo que há pessoas que estão bem pior do que eu, num estado crítico entre a vida e a morte, e tentam lutar. Eu, como sempre, fui um lutador, o meu desporto que eu fazia era o boxe, era uma luta, e isso tornou-me mais forte e guerreiro, e querer lutar contra essa adversidade que aconteceu, e foi isso que eu fiz. E na altura acabou o boxe, mas aparece o atletismo, não é? Porquê o atletismo, Jorge? Porque o atletismo faz parte da preparação de todo o atleta. Todo o atleta, para se manter em forma, prepara-se para isso. E eu já corria, o atletismo fazia parte da minha preparação para o boxe, e eu tinha uns amigos que costumavam correr comigo ao fim de semana e sabiam que eu gostava de correr, e ligaram-me. Eu estava ainda no Hospital Santa Maria, quando um amigo, colega meu, liga-me, o Nuno Magalhães, diz: olha, sabes, tenho uma pessoa que treina pessoas invisuais, não queres ir? E eu, ainda no hospital, entro para a consulta e pergunto ao doutor: doutor, eu posso correr? Ele disse: vamos ver, podes. E eu praticamente saí do Hospital Santa Maria, vim aqui para o Estádio Universitário, vim ter com o professor José Santos, que estava a trabalhar, que era treinador de pessoas invisuais, e quando eu chego ao pé do Mister, digo: Mister, professor, vim aí de Santa Maria, acabei de chegar e quero correr. E ele ficou assim estupefacto: como é que uma pessoa pode sair do hospital e vir até comigo e dizer que quer correr? Porque geralmente as pessoas, ele disse-me, depois eu ouvi o comentário dele, que geralmente as pessoas, quando têm uma perca, têm aquele momento de revolta e de luto interior. E comigo não aconteceu isso. Não sei se era... Eu sabia que tinha que fazer, que tinha a ver qualquer coisa que me metesse outra vez com motivação e querer voltar a ir mais longe e a esforçar-me, porque o meu maior adversário sou eu mesmo. O que é que sentiu nesse momento em que se viu representar Portugal numa competição ao mais alto nível, como sou o caso dos Jogos Paralímpicos? É inexplicável, porque é um orgulho acima de tudo, estar a representar a nação. Isso eu acho que todos os atletas, o sonho de todos os atletas é representarem o seu país, é poderem estar num Jogos ou num Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa. E aquilo foi para mim, não sei, um êxtase, não há explicação para aquilo. E depois ver, para mim foi uma aprendizagem também, porque ver as outras pessoas lá naquele momento, os outros atletas, o esforço e a dedicação que eles têm para conseguir estar ali, porque não são um atleta qualquer, têm o dobro ou o triplo da dificuldade para se conseguirem preparar, para estarem ao mais alto nível. Isso para mim voltou-me a dar outra força ainda maior do que eu tinha para dizer: eles conseguem, eu também consigo, eu vou-me esforçar, eu vou lutar para conseguir. Isto vai ser uma luta sempre constante. É a luta da vida, é a luta do treino, é a luta da preparação. Tudo é uma luta constante, se repararmos. Jorge Pina esteve presente em 3 Jogos Paralímpicos: Pequim, Londres e Rio de Janeiro. Sem dúvida uma prova de grande determinação e coragem. Despeço-me de si em casa e conto consigo para mais Histórias Clínicas na próxima semana. Até lá.